roda girar. Então, essa deformação do banco, ela é chave para entender a dificuldade do país, digamos, deslanchar através do uso produtivo de um recurso que é público, que é baseado em carta patente e autorização do Banco Central. E, professor, o Banco Central, ele é impotente diante dessa situação, Banco Central do Brasil? Olha, se você pega a ANEFAC, né, no site, você pega, vem mensalmente os dados dos juros, né? Não é nenhuma organização muito de esquerda, digamos, da Associação Nacional de Executivos de Finanças, né? Está lá dito, né? As taxas de juros são fixadas livremente pelos bancos comerciais, sem possibilidade de interferência, né? Simplesmente a pessoa pega ou não pega o empréstimo, né? É a chamada liberdade, né? Só que a liberdade, como é acertada entre eles, né? O nível de juros, você ou é dependente de uma maneira ou de outra. O governo chegou a fazer uma pressão, reduzindo a taxa de juros do cheque especial e do cartão nos bancos públicos. Pois, isso faz quase um ano, né? Enfim, foi uma tentativa louvável, a meu ver, fundamental. Continua sendo a grande oportunidade do Brasil de usar os bancos oficiais, que são responsáveis por cerca de metade do crédito no Brasil, certo? Para introduzir mecanismos de mercado no Talvez no seja sistema isso que financeiro. tem irritado eles? Profundamente. Profundamente. Eles estão, aí a gente volta à pergunta do Paulo, né? Eles estão sabendo que, digamos, essa vertente quer que o dinheiro, essa que está no governo, quer que o dinheiro seja utilizado produtivamente e não para especulação financeira. Então, essa tentativa, né, e o recuo da Dilma, né, sobre isso, ela deixou claro, digamos, as tensões. Agora, por que há um recuo de governo brasileiro sobre isso? Porque uma coisa é o poder desses bancos dentro do Brasil, outra coisa é que esses bancos estão interligados com um sistema financeiro mundial que hoje basta saber como foram tratados nos Estados Unidos, na Europa, enfim, como se juntou dinheiro para eles. Quer dizer, Professor, é um poder mundial central. Eu queria perguntar uma coisa, colocando um ponto aí. Há uma discussão que vem aí nesse momento sobre a independência do Banco Central. A senhora já falou da impotência aí que a gente vê a todo momento, né? Quer dizer, o Banco Central realmente, que assim, ele administra, né, o lucro dos outros e não consegue alterar muita coisa, né? O que o senhor acha da ideia? Qual seria a consequência para o mercado de dinheiro no Brasil? Um país que precisa de capitais para se desenvolver, que precisa de empréstimo para se desenvolver, que precisa de crédito para se desenvolver. Qual seria a consequência do Banco Central, de um Banco Central de independência nesse momento? Independente relativamente a quem? Independente relativo ao governo. Ou seja, você elege um governo, mas quem define o dinheiro, a taxa de juros, é o mercado. Qual que seria a consequência? Veja bem, eu acho que ele tem que ser independente dos bancos e não independente do governo, certo? Um governo tem que ter controle da política monetária, certo? Para ter justamente, por exemplo, essa reorientação dos recursos das nossas poupanças para desenvolver tanto a capacidade de consumo como a capacidade de produção, né? Então, para mim, o problema da independência do Banco Central não se coloca dessa maneira. O que tem é que ele vive escutando o que o chamado mercado financeiro diz e fica apavorado se o mercado, como aparece nos noticiários, o mercado está nervoso, certo? Na realidade, é muito pouca gente que está nervosa, porque são as grandes fortunas, né? Mas é grande poder, né? E esse poder é o sistema financeiro internacional, né? Porque estão interligados. Quando a gente fala grandes fortunas, a gente está falando do quê? De 0,1% da população? Assim, socialmente, o senhor tem noção também disso aí? 0,1, 0,01. Isso vem nos trabalhos do Piketty. Nós estamos falando de dinheiro muito acima das coisas. Nós tivemos os trabalhos do Piketty, né, que mostrou como se dá essa concentração, né? E antes disso, paralelamente, né, tivemos a pesquisa do Instituto Federal Suíço de Pesquisa Tecnológica, né, que
debulhou, fez o estudo planetário de quem controla as corporações, né? E chegaram a 147 corporações no mundo inteiro que controlam 40% do sistema, dos quais 75% são bancos. O interessante é que o senhor é formado por uma universidade num país onde os bancos têm um poder muito forte, ou seja, ali praticamente surgiu uma escola para esses bancos serem o que são hoje. Como é que o senhor vê essa questão do próprio jornalismo hoje está contaminado, né? Eu li uma matéria no Le Monde que diz que a grande maioria dos jornalistas econômicos recebem desses grandes grupos financeiros, ou seja, se fala muito de um mercado, que o mercado isso, que o mercado aquilo, que mercado é esse? Né, que as pessoas tanto falam, não, o mercado está inquieto, o mercado não gostou. Quem são essas pessoas? Que mercado é esse? Olha, hoje a gente sabe quem são, né? E como são muito poucos, quando você fala em 147 grupos, é gente que joga golfe junto. Você não precisa ter nenhuma teoria conspiratória, coisa do gênero, certo? Eles se conhecem, certo? E eles competem entre si. Mas na hora de, por exemplo, de tirar as leis de regulação sobre a finança, a lei Glass-Steagall, por exemplo, que colocou ordem a partir da crise de 29, eles se juntam para reduzir os impostos sobre as transações financeiras, sobre a especulação. Eles se juntam, tanto assim que caíram nos Estados Unidos, na Europa, aqui tiraram a CPMF, enfim. Então, quer dizer, eles representam um poder articulado. Nesse sentido, falar mercado é errado, entende? Porque mercado supõe que você tem concorrência entre bares, né? Eu estudei na Suíça e se formam bons banqueiros, né? E eles me explicavam como funciona a coisa. E ali, francamente, o grande problema é que ninguém entende de mecanismo financeiro. Professor, posso interromper o senhor? Nós ouvimos o ex-governador Cláudio Lembo para este programa. Cláudio Lembo foi um dos principais assessores de Olavo Setúbal, então o principal executivo do Banco Itaú durante muito tempo. E ele enviou uma pergunta para nós, vamos ouvir uma pergunta, vamos ouvir. Professor, eu tenho uma grande preocupação, como todo cidadão. A concentração do capital financeiro faz com que a democracia brasileira se torne frágil, porque há agentes externos da cidadania agindo e trabalhando, nem sempre em prol dos partidos políticos, mas sim de interesses próprios. Eu lhe perguntaria, professor, o que se fazer com a democracia e o capital financeiro? Boa pergunta, né? Eu acho que, francamente, o senhor colocou o dedo na ferida, né? Quando os grandes grupos financeiros obrigaram a Europa a reduzir direitos sociais, a reduzir aposentadorias, a reduzir políticas de saúde, para transferir dinheiro para os bancos, você tem a apropriação não só do Banco Central, você tem a apropriação dos governos pelos sistemas, né? Eu voltaria ao básico, que é bem simples, né? E que repete Amartya Sen, que repete Stiglitz, o Krugman, enfim, todos eles, né? Que nós temos que, se você baixa a taxa de juros, você vai obrigar esses gestores do dinheiro a buscar fazer o dinheiro render. Aí eles vão ter que financiar alguém que produz alguma coisa, que vai vender, que vai render, certo? Enquanto você ouvia a taxa Selic, governo, ouvia esses tipos crediários ou intermediação com um cartel, com essa taxa de juros, você simplesmente esteriliza a própria vontade deles de fazer alguma coisa, né? Porque eles dizem, meu amigo, com o que eu estou ganhando com a taxa Selic, ou o que eu estou ganhando com minha taxa de juros, com 238% no cartão, para que eu vou fazer algum fomento econômico, né? Então, para mim, é uma deformação radical. Agora, o fundamental que o senhor coloca, né? Que é um atentado à democracia, porque se tem uma coisa central numa estrutura política, é ajudar a orientar os recursos da sociedade, que são recursos públicos ou depositados pelo público nos bancos, mas que recebem uma carta patente, uma autorização. Eles não trabalham com o dinheiro deles,
trabalham com dinheiro de terceiros, né? E eu, a meu ver, essa guinada, né, que foi tentada pelo governo Dilma, ela vai ter que ser enfrentada, né, para o Brasil avançar, porque nós não podemos ter centenas de bilhões de dólares de reais desviados do processo produtivo, né? Eu agradeço muito a pergunta, viu? Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e lembrando que você pode continuar enviando suas perguntas pelos endereços das redes sociais que aparecem na sua tela. Não saia daí. O Espaço Público está de volta e hoje conversa com o professor Ladislau Dalbor. Lembrando, mais uma vez, que você pode participar enviando suas perguntas pelas nossas redes sociais. Vamos começar esse segundo bloco com uma pergunta da Sônia Figueiras, que até o momento ficou mais caladinha. Tá bom. Professor, o senhor mencionou uma ameaça à democracia por conta dessa concentração de poder do sistema financeiro. Os bancos, eles têm expertise, eles têm departamentos econômicos e eles são formadores de opinião também. Então, nesse sentido, o senhor vê uma ameaça também ao processo democrático, na medida em que eles influenciariam, até que ponto eles influenciam a opinião da população a respeito da economia, do andamento da economia, de como os governantes governam? Olha, o Joseph Stiglitz ganhou o prêmio Nobel dele, enfim, Nobel entre aspas, porque de economia, enfim, sobre o conceito de assimetria de informação, né? Viu que as pessoas simplesmente não entendem esse processo. Grande parte da publicidade que financia a grande mídia vem dos bancos, né? E a gente não fala mal, enfim, de quem contribui. E como esses bancos têm seus analistas econômicos, naturalmente vão buscar essas opiniões, o que é muito perigoso pelo lado seguinte, porque naturalmente, não necessariamente tendo uma fé ou coisa do gênero, mas naturalmente essas pessoas, elas olham do ponto de vista da rentabilidade da intermediação financeira e não do ponto de vista de se está estimulando ou não o conjunto da economia, né? Então, de certa maneira, se passa a mão num conjunto de atividades, né? Porque se diz, olha, estamos bem, portanto, isso dinamiza a economia, né? O problema central está nessa fragilização, digamos, da análise efetiva de como funciona o dinheiro no país, né? Vejam que o dinheiro é tão importante para a estruturação da sociedade e provavelmente ninguém, a não ser que tenha estudado economia, teve sequer uma aula na escola sobre como funciona o dinheiro, né? Uhum. Que é muito interessante. E as pessoas, essa fragilidade de compreensão, essa impotência de uma pessoa humilde, ou mesmo não humilde, que está num crediário e dizem para ele, esse é assim, vai ser assim, ainda por cima dão para ele o juro não anual, mas mensal, o que é uma barbaridade, porque as pessoas não entendem que é cumulativo. Que é juros sobre juros. Certo? É uma covardia, né, nesse sentido, né? Eu acho que tem o pessoal da Catu, né, fez um trabalho, lançou um conjunto de cartilhas para tentar informar as pessoas para como se proteger dos bancos. Agora, para você ser obrigado, como ONG, né, o Hélio Matar, né, a fazer cartilhas para proteger a população dos bancos, francamente, né? Professor, o senhor acha que o PIB, porque hoje em dia se fala muito, não, porque o PIBzinho, porque o PIB está pequeno, porque o PIB está não sei o quê,